Hoje vou mostrar uma comédia, fantasia e mistério de 2009, intitulada Symbol. Spoilers à frente. Cuidado e proteja-se. Um homem japonês em pijamas coloridos acorda em uma sala branca e vazia, sem portas, janelas ou teto visível. Ao se aproximar de uma parede, encontra uma protuberância peculiar, semelhante a um membro masculino. Ele cutuca algumas vezes e pressiona a ponta, fazendo centenas de anjinhos risonhos aparecerem do chão e das paredes por alguns segundos. Embora desapareçam rapidamente, deixam para trás seus membros, agora projetados das paredes e do chão. Esta fase é conhecida como aprendizado. Ao cheirar o dedo que usou para tocar o estranho botão, o homem grita de medo e implora por ajuda a quem estiver por perto, sem sucesso. Ele decide apertar os botões para ver o que acontece. Cada vez que faz isso, um objeto aleatório cai na sala, desde uma escova de dentes a um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão, ele recebe o mesmo objeto, o que resulta em uma pilha de hashes. Sua diversão é breve, pois ao apertar o botão ao lado, um pequeno carrinho sai da parede e bate em suas pernas. Após gritar de dor, ele pressiona outro botão que se transforma em uma bunda, que solta um gás em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala e, quando ele joga a bola na parede, pressiona um botão que lhe dá sushi. Isso o anima, pois ele está com fome, mas percebe que está sem molho de soja. Ele pede aos seus captores, mas como sempre, não obtém resposta, então pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushi à sua frente, mas ainda sem molho. Desistindo, ele prossegue a comer o sushi, que acha bem saboroso, e assim que termina o último pedaço, ele aperta o botão para mais. Fica furioso quando a garrafa de molho de soja aparece. Ele empurra a garrafa para o lado e aperta outro botão, ganhando óculos 3D antigos. Ao colocar, vê um anjinho apontando para ele, alegrando-se por pensar ter encontrado a resposta. Contudo, após pressionar o botão, surge apenas uma contagem regressiva e uma enorme bunda que solta gás sobre eles. Horas depois, ele lê 5 volumes de um mangá divertido, mas ao tentar pegar o sexto, recebe o 7º. Frustrado, ele tenta outros botões, recebendo 8 e 9, mas ainda sem o 6. O último botão revela uma surpresa. Uma seção da parede se abre, revelando uma porta. Ele celebra, mas na empolgação, perde o controle de qual botão abre a saída. Ao tentar um aleatório, vê um guerreiro africano correr pela sala, e no próximo, água cai em sua cabeça. O terceiro botão é o certo, mas a parede se fecha em seu rosto. Na segunda tentativa tem o mesmo resultado. Tentando descobrir como manter a porta aberta, ele percebe que a porta só fica assim enquanto o botão está pressionado. Primeiro, tenta pressioná-lo com o pé. Depois bate nele com um mata-moscas de longe para ganhar tempo de corrida. Nada funciona, nem mesmo puxar com uma corda ou acertar com o ar de um ventilador. Ele sobe no carrinho para empurrá-lo após pressionar, mas logo percebe que não pode controlá-lo. O que precisa é encontrar um meio de deixar o botão pressionado. Ele coloca o enorme vaso em cima do botão, mas este consegue levantar-se novamente. O homem conclui que precisa preencher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro, tenta usar água, mas não importa o quanto redirecione, a água só cai nele e em nenhum outro lugar. Em seguida, tenta encher o vaso com sushi, mas ele fica pesado demais para levantar. O pescoço do vaso é estreito demais para passar a mão, então usa hashes para remover o sushi, pedaço por pedaço. Após remover suficiente, ele consegue mal pegar o vaso, então faz exatamente isso e o leva mais perto dos botões. Quando chega lá, percebe que precisa colocar o vaso no chão porque esqueceu qual botão era novamente, e quando tenta o homem da tribo africana sai e acidentalmente esbarra na base, fazendo-a rachar e quebrar ao meio. Isso deixa o homem à beira, que enquanto surta e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso, claro, também não funciona, e o pequeno membro aparece entre o arroz. Então, o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, seguido por fita mais uma placa de aço, nada dá certo. Após tomar analgésicos para aliviar a dor da porta batendo em suas costas e cochilar, ele tenta escovar os dentes e aperta um botão para a água. Contudo, é o botão errado e uma corda cai do teto. Isso o anima, pois lhe dá uma nova ideia. Ele abre a porta, usa a corda para se balançar pela sala e atravessar antes dela fechar. Ao tentar abrir a porta atrás da parede falsa, percebe que está trancada. Ele retorna antes da porta fechar. Após alguns fracassos, o homem acerta a parede em frustração. Isso ativa um botão, revelando uma chave flutuante na sala.
Assim como a porta, a chave desaparece quando o botão desativa, então ele precisa mantê-las ambas ativas. Primeiro, precisa encontrar o botão novamente, pois o perdeu de vista. Observando onde chutou a parede, ele tenta um botão, mas um cão sai da parede. No próximo, a mesma coisa, mas na terceira tentativa ele finalmente consegue. Enquanto foca no botão, o homem caminha para trás e pega um pedaço de sushi que usa para marcar o botão certo. Ao pressioná-lo, o cachorro aparece de novo. Desta vez, ele acha o botão mais rápido e continua com seu plano. Faz a corda surgir e balança nela para alcançar os botões, mas não basta. Ao cair no chão, vê um desentupidor que tinha pego de um dos botões e tem uma ideia: usar o desentupidor para se empurrar na parede e ir mais longe. Após uma tentativa frustrada, o plano funciona. A combinação de balançar na corda e usar o desentupidor permite pressionar o botão-chave. Pegue a chave, pressione o botão e alcance a porta antes que feche. Ele rapidamente insere a chave, mas ao abrir a porta, descobre outra fechadura com 3 números. Corre, mas a porta o atinge ao fechar. Frustrado, joga o desentupidor na parede, ativando o botão que solta o membro da tribo africana. Ele percebe que há 3 números na testa do membro, a combinação que precisa. Com tempo limitado de trás da porta, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes, uma para cada número a ser colocado. Na terceira vez ele fica lá e abre a porta, que está um pouco emperrada, e ele tem que fazer força extra para abrir. Quando ele finalmente consegue, a parte da parede atrás dele se fecha, deixando-o preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem senta no chão e começa a chorar, lembrando de toda a diversão que teve com os objetos que obteve dos botões. Ele tinha sido trancado lá também, mas pelo menos tinha espaço para se mover e entretenimento, e agora percebe que não valorizou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto da parede esquerda. Ao tocá-la, encontra uma rachadura mostrando que é falsa. Sem perder tempo, empurra o painel, correndo para um corredor misterioso flutuante em uma área negra. Parece que corre eternamente em busca de uma saída, e ao chegar a uma sala, seu cabelo está mais longo e as cores do pijama desbotadas. A sala está vazia e a porta se fecha ao entrar. Anjos adultos, não bebês, desaparecem na parede, deixando membros para botões. Esta fase, conhecida como prática, está em curso. Enquanto isso, no México, a família de Antônio está preocupada porque seu pai, o lutador Escargot Man, está mais taciturno que o normal. A esposa dele acredita que isso seja porque seu próximo oponente é muito mais jovem, mas o avô argumenta que a experiência é mais importante que a juventude. Escargot Man é levado pela filha, irmã Karen, ao ringue para iniciar a preparação antecipada, incluindo trocar de roupa e rezar para a Virgem. Na escola, Antônio é zombado por apostar no sucesso de Escargot Man, chamando-o de perdedor fraco. À medida que a hora do início da luta se aproxima, irmã Karen pega sua van novamente e busca Antônio e o avô para levá-los a ver o Escargot Man em ação. Karen não permanece, e Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos para si mesmos antes do show começar. O primeiro time a entrar no ringue são os Northern Tough Ones, formado por Super Demon e Tequila Joe. Em seguida, Escargot Man e seu parceiro Silver Eagle entram sob o nome de Equipe Beije-me Muito. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo é dominado quando os Northern Tough Ones lutam juntos contra ele em vez de 1 a 1. Eles gesticulam para Escargot Man, pedindo para ele lutar, mas ele se recusa até Silver Eagle engana Super Demon e Tequila Joe para se atingirem, permitindo sua fuga. Escargot Man, em seguida, é dominado. No entanto, quando seu oponente está prestes a atingi-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa aperta um botão, fazendo Escargot Man estender magicamente o pescoço e nocautear ambos com uma cabeçada. Na sala, nada acontece, chamando a atenção do homem para o botão, fazendo Escargot Man nocautear Silver Eagle, o juiz, Antônio, e até o sino. Sem ver resultados, o homem começa a experimentar diferentes botões. Um faz o cantor de uma banda de metal cuspir fogo sobre seu público durante um show em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque quando tenta fazer sua assistente desaparecer, e o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da sala anterior, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez, em vez de apertar os botões de membros. Ele decide usá-los para escalar as paredes. Cada vez que toca um botão ou pisa nele, algo incrível acontece. Flores brotam, elefantes caem. Quanto mais sobe, mais complexos e humanos se tornam os efeitos. Quando chega ao topo, seu cabelo e barba cresceram,
E sem precisar se segurar, pode flutuar como os anjos, usando a experiência adquirida nas salas anteriores. Com grande poder sobre as transformações, ele não mais depende dos botões. Ele aceita seu papel divino e seleciona intencionalmente as maiores conquistas da humanidade, ao invés de apertar botões aleatoriamente. Ao terminar, penas o cercam em vez de paredes, e ele atravessa um portal radiante que o leva à sala final, onde os continentes cobrem as paredes. Um botão imenso está prestes a ser pressionado por ele. Esta fase é chamada de futuro. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.